Capítulo 5 da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Artigo 18. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos. Parágrafo 1º. O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos conselhos tutelares na forma a ser definida em regulamento. Parágrafo 3º. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no terceiro ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Contribuir com a organização da rede de atendimento socioeducativo. 2. Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo. 4. Disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Parágrafo 2º. Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 3º. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4º. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Parágrafo 5º. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará a metodologia a ser empregada. Inciso 1. A realização da autoavaliação dos gestores e das instituições de atendimento. Inciso 2. A avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas. Inciso 3. O respeito à identidade e à diversidade de entidades e programas. Inciso 4. A participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento e dos conselhos tutelares da área de atuação da entidade avaliada. Inciso 5. O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. Artigo 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas no mínimo de 3 especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento. Parágrafo único. É vedado à comissão permanente designar avaliadores. Inciso 1. Que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 2. Que tenham relação de parentesco até o 3º grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 3. Que estejam respondendo a processos criminais. Artigo 22. A avaliação da gestão terá por objetivo: inciso 1.
verificar se o planejamento orçamentário e a sua execução se processam de forma compatível com as necessidades do respectivo sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 2. Verificar a manutenção do fluxo financeiro, considerando as necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento. Inciso 3. Verificar a implementação de todos os demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos ao atendimento socioeducativo. Inciso 4. A articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Artigo 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais, entre elas obrigatoriamente as seguintes. Inciso 1. O plano de desenvolvimento institucional. 2. A responsabilidade social, considerada especialmente sua contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família. Inciso 3. A comunicação e o intercâmbio com a sociedade. Inciso 4. As políticas de pessoal quanto à classificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho. Inciso 5. A adequação da infraestrutura física às normas de referência. Inciso 6. O planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa. Inciso 7. As políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias. Inciso 8. A atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do artigo 60 desta lei. Inciso 9. A sustentabilidade financeira. Artigo 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento a que se determinam os artigos 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 25. A avaliação dos resultados da execução de medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo, inciso 1, verificar a situação do adolescente após o cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares. Inciso 2. Verificar a reincidência de prática de ato infracional. Artigo 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para, inciso 1, planejamento de metas e eleição de prioridades do sistema de atendimento socioeducativo e seu financiamento. Inciso 2. Reestruturação ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo, de acordo com as necessidades diagnosticadas. Inciso 3. Adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo, prestado pelas entidades avaliadas. Inciso 4. Celebração de instrumentos de cooperação, com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação. Inciso 5. Reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 7. Os efeitos do artigo 95 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. As recomendações originadas da avaliação deverão indicar prazo para o seu cumprimento por parte das entidades de atendimento e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no artigo 28 desta lei. Artigo 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento do Sistema Nacional, Distrital, Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo.